if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. A ciência que estuda o dinheiro é a educação financeira. E ela passa por vários pilares. Eu, para organizar a minha vida financeira, tive que organizar em 3 pilares. O primeiro, o ganhar dinheiro através do trabalho. O segundo, poupar dinheiro através das estratégias. E o terceiro, de multiplicar o dinheiro através de investimentos. Vamos começar mais um episódio. Hoje eu tenho o prazer de conversar com alguém que vai passar umas ideias sobre finanças, economia e poupança, gestão familiar. Então, se tu estás interessado em aprender mais sobre conteúdos dessa natureza, deixa o teu like, se inscreva no canal. Brevemente nós teremos novos episódios, não com a Safira aqui no episódio dos podcasts que são realizados, mas ela agora vai fazer um canal social, saúde e bem-estar. Então, fiquem atentos nesta semana com conteúdo novo dela e vocês vão saber aquilo que se aborda. Hoje eu tenho o prazer de conversar com alguém que vai falar sobre como poupar não é de forma eficaz e criar uma renda extra. Muitos influenciadores ao longo do tempo vão falando muito sobre questão de finanças e a sociedade em geral, apesar de conteúdos como este, fica bem interessante, né, para vermos como realmente é para que vai ajustar no meio cada cidadão. Como está? Assim eu já vou começar o episódio. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind ain't gonna take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, uma coisa nova acontecer. Já deu para perceber. Já, né? Ele é novo, tem que ser o Marcos, o homem da técnica. Então vamos lá, porque a escolha desse tema, né, por ser um tema interessante. Sou a Bonita Trovoada, também na área da contabilidade, porque primeiro gostaria de ser bancária, mas depois, ao longo da jornada, fui percebendo que o caminho que estávamos a traçar não era exatamente o que eu desejava. Apercebi-me ao longo da jornada que eu gosto muito de empresas, empreendedorismo, gestão empresarial, e isso levou-me ao estudo de finanças, levou-me ao estudo da economia, levou-me ao estudo da contabilidade, gestão financeira, gestão empresarial, o que acabou dando-me uma maior abertura para um mundo que eu desconhecia. Uau! É bem interessante, porque aqui em Angola normalmente funciona assim, em outra parte do mundo. Tu podes te formar numa área e depois acabas trabalhando em outra. Temos engenheiro químico que é negociante, então é dono de uma startup. Então funciona, o mercado é dinâmico, né? São várias coisas que vão acontecendo. Eu sou mesmo contabilista formada na área de contabilidade e trabalho com contabilidade, não é o meu caso. Claro, eu sou engenheiro químico, mas de momento também exerço minhas funções de engenheiro químico, mas também tenho trabalhado em telecomunicações, né? Pode ter sido telecomunicações? Hã? Apresentador, né? Hoje a Safira, como está aqui, ela também fala de assunto bom. Ela que está a viralizar no nosso podcast, os conteúdos dela bem interessantes. Mas vamos lá. Quais são os benefícios de poupar dinheiro regularmente? Bom, primeiro nós precisamos analisar o que é que estuda o dinheiro. A ciência que estuda o dinheiro é a educação financeira. E ela passa por vários pilares. Eu, para organizar a minha vida financeira, tive que lhe organizar em 3 pilares. O primeiro, do ganhar dinheiro através do trabalho. O segundo, poupar dinheiro através de estratégias. E o terceiro, de multiplicar o dinheiro através de investimentos. Para conseguirmos poupar dinheiro, nós primeiro precisamos conseguir ganhar dinheiro. Claro. Então, se nós não temos um trabalho, se nós não temos uma fonte de rendimento, nós não vamos conseguir poupar dinheiro. É impossível. Não adianta chegar para uma pessoa que hoje ganha 35 mil kwanzas e dizer para ela poupa dinheiro. É mentira. Porque o custo de vida está muito alto. Nós precisamos parar e
ajudar essa pessoa primeiro a passar pelo primeiro pilar, que é do ganhar dinheiro. Ela precisa de conseguir outras fontes de rendimento que acrescentem o seu valor, para que ele consiga realmente poupar, gerando assim reservas de emergência, que são normalmente 6 salários mínimos que aquela pessoa ganha. Então, não tem como começar a poupar sem primeiro ter um trabalho ou ganhar dinheiro. É impossível. A reserva de emergência seria 6 salários mínimos? Sim. Nesse momento, o salário mínimo quanto é que é? Não é 6 salários mínimos do Estado. 6 salários mínimos que a pessoa ganha. Não, imagina, ganha 35 mil kwanzas, vai poupar em questões de emergência? Não tem nada. como criar reserva de emergência com esse rendimento, porque não chega. Só o nosso custo de vida em termos de transportes, não vamos dizer alimentação, porque existe muita gente, por exemplo, mora na casa dos pais e não coloca ainda comida dentro de casa. Mas tem o custo do táxi, que é um dos custos que eu mais vejo nos jovens, né? E só o custo do táxi mensal já chega nos 30 mil kwanzas. Então essa pessoa não está em condições de poupar. Está a cansar-se ao longo do dia. Está a esgotar-se emocionalmente e a destruir a sua saúde mental. Mas agora, como é que nós devemos criar um orçamento eficaz para controlar os gastos de forma a aumentar a nossa poupança? Isso precisa de disciplina. A pessoa que quer realmente começar a poupar, primeiro ela vai ter que ganhar. Depois de ganhar, vai entrar para a fase de começar a poupança. Para começar a poupança, ela vai precisar sentar para planificar a sua vida. O homem, atualmente a sociedade angolana é muito imediatista, e mais a camada jovem, que é uma das coisas que mais se fala. A camada jovem para e quer as coisas de forma imediata. Só que vai ser muito complicado porque as coisas não acontecem assim. Se eu realmente quero fazer uma poupança eficaz, eu preciso parar para sentar, para analisar o meu estado atual e o meu estado desejado. Primeiro, quanto é que eu tenho hoje e quanto é que eu desejo ter amanhã, mais tarde. A poupança eficaz, ela parte de uma decisão. Parte da pessoa olhar para si, perceber como ela está hoje e ver como ela deseja estar no dia da manhã. E isso tem-se visto cada dia mais. Eu vejo muito nas mulheres dentro de casa, em que elas têm a estrutura da casa, o marido e os filhos. Mas quando as mulheres tomam uma decisão, as coisas em casa mudam completamente. E é assim com todo o nosso dia a dia. As pessoas precisam tomar decisão para poder conseguir efetuar poupanças, e poupanças eficazes, com certeza, que independentemente da situação, elas vão conseguir separar os valores. Por isso é que tem que existir primeiro uma reserva de emergência antes da pessoa começar a poupar dinheiro, por exemplo, para ir para outro nível do investimento. Então, não tem como, porque todos os dias surgem situações e a reserva de emergência é para resolver essa situação. Vai o pneu do carro que estragou, vai a saúde da criança. E normalmente quando nós estamos a tentar fazer uma poupança e não temos reserva de emergência, acontece tudo. E depois, naquele dinheiro que nós estamos a tentar poupar para amanhã ir investir, para crescer, nós retiramos para resolver as situações do dia a dia. É inevitável os acidentes. Sempre vão acontecer. Existem em toda a parte do mundo. Alguém fica doente, o dinheiro do transporte não chegar para esse mês, sempre vai existir. Então são coisas que nós precisamos sempre parar para nos prevenir antes mesmo da situação acontecer. E é para isso que serve a reserva de emergência. Então, por isso é que eu recomendo sempre para alguém que quer poupar, primeiro ter uma reserva de emergência, conseguir garantir que separa um valor e fica ali guardado durante no mínimo um valor no mínimo de 6 meses, o equivalente ao que ele já ganha normalmente, e só depois daquilo é que vai para outro nível. Só que uma questão bem real é que muitas pessoas vão se perguntar como fazer uma reserva de emergência se o meu salário não chega. Aí a única reserva seria uma reserva de suicídio, porque quem ganha 30 mil, 50, 60, 70, 80, 90
é difícil fazer uma reserva de emergência. Ainda mais se vive em casa dos pais, se os pais forem tão imediatas, porque falou de uma sociedade imediatista. Isso acontece sim, mas agora tu imaginas o seguinte, o pai não trabalha, a mãe dedicou-se tanto e deu toda a sua energia para sustentar os filhos, hoje está em casa, não tem aposentadoria, precisa ter algum negócio para poder-se criar uma sustentabilidade dos filhos começarem a comer. Imagina o filho começa a trabalhar para uma empresa, o primeiro salário é 60 mil quase ou 70 e ele tem que bancar tudo em casa. Acredito que essa pessoa não vai fazer uma questão de reserva de emergência porque tudo que ele ganha vai ter que gastar. Agora tu imaginas, quando é que ele vai cair na real de que ele precisa sair daquela zona e ir para uma outra residência se ele é que sustenta toda a casa? É realmente um dos fatores que acontece muito. E os nossos pais hoje querem o nosso dinheiro bem mais cedo. Antigamente os pais deixavam os filhos terem o dinheiro e estarem a cuidar para construir a sua própria vida. Hoje não, hoje nossos pais querem o nosso dinheiro logo na hora que nós começamos. E até tem uma regra que aqui em Angola dizem que o primeiro salário é dos pais. É dos pais. E eu não sei se vou andar a pé para ir trabalhar. Tá sabendo? Dizem sempre isso. E como eu já disse, o ciclo não vai mudar da educação financeira. A pessoa vai precisar arranjar outra fonte de renda. Vai ser mais cansativo, vai ser mais trabalhoso, mas ela vai precisar arranjar uma outra fonte de renda para poder aumentar os lucros, o valor que entra, todas as suas entradas, e poder fazer uma reserva para poder mudar a sua vida. Mas o mercado também ajuda em questões como estas, por exemplo, para questões de pessoas que trabalham bidiário, né? Há empregos, né? Há empresas que dão-te essa folga. Tu podes entrar de manhã, sais por volta das 16 horas, vais para outro trabalho. Sentes que aqui nós temos um mercado que permita com que as pessoas tenham isto, porque uma segunda renda seria tu teres um negócio à parte, ou vais comercializar um produto e tudo mais, mas o teu salário não chega para tu comprares um outro produto para fazeres um negócio. Isso depende muito de como nós olhamos para as oportunidades. Eu já cheguei a fazer renda extra com apenas 5 mil kwanzas. Uau! Então eu vejo que as pessoas estão limitadas em que eu quero abrir um salão de beleza e as pessoas querem começar com o salão de beleza montado com a calha que custou 300 mil kwanzas, com o secador que custou 100 mil kwanzas. É complicado e é impossível, porque você não tem essa fonte de renda mensal. Então as pessoas precisam parar e olhar para as suas realidades. Ela precisa parar e olhar. Quanto é que eu ganho? Ok, eu ganho 35 mil kwanzas. Você não consegue pegar a fonte, não consegues criar uma outra fonte de rendimento que não esteja ajustado a esse valor. É impossível. E ir fazer dívida para poder começar um investimento não é algo que eu recomendo para pessoas individuais. Empresas já têm esse domínio e essa gestão. Existem os índices e rácios de endividamentos e eles vão conseguir dar tratamento a toda essa situação. Mas para pessoas individuais eu não recomendo ir fazer dívidas para poder começar um determinado negócio. Se tu trabalhas, por exemplo, não é? E foi o que aconteceu muito comigo. Quando eu comecei a trabalhar, eu estudava de manhã, estava na universidade das 8 às 12. Depois eu saía da universidade das 13 às 18, ia para o trabalho. E depois das 18h30, 19, eu também ia trabalhar. Trabalhava, no caso, como era atleta, jogava vôlei. Então eu recebia dinheiro tanto do trabalho que eu fazia das 12 às 18, como do trabalho do vôlei, que era das 18 até às 21h30 e às vezes 22 horas. Então era a minha segunda fonte de renda, porque a primeira também já não chegava. Na altura eu lembro que eu estava a ganhar 30 mil kwanzas como professora e eu ia para o vôlei. E no vôlei eu estava a ganhar 25 e eu estava com um rendimento de 55 mil kwanzas. Então eu é que tinha sempre que estar a criar estratégias. E como sempre gostei de vender, também vendia. Ia para os congolenses aos finais de semana, a maior parte das vezes. Fazia compras, pegava brincos de 100, 200, 1000 kwanzas e chegava na escola e vendia às minhas colegas.
Então, era outra minha fonte de renda. Ou seja, dentro do meu próprio ciclo, é onde eu fazia as vendas. Ok, eu vou de manhã para a escola. No mesmo horário em que eu estou a ir para a escola, é onde eu estou a procurar vender nas minhas colegas. Ok, de tarde eu vou dar aulas. No mesmo local onde eu estou a dar aulas, é onde eu procurava vender. Era a minha terceira fonte de renda. E depois ia para o vôlei também, onde eu também vendia nas minhas colegas as coisas que eu já tinha. Então, eu criava sempre estratégias dentro daquilo que era o meu orçamento. Ok. Esta foi na semana passada. Eu estava no WhatsApp e alguém publicou que estava a vender planilhas de Excel a 5.000 kwanzas. Eu olhei para aquilo e disse: eu consigo fazer muito mais do que esses 5.000 kwanzas. E investi. Coloquei os 50.000 kwanzas. Em 3 dias eu fiz 50.000 kwanzas. Investindo 5.000. Tirei o dinheiro que eu coloquei e ainda ganhei mais 50.000 kwanzas. Mas estou investindo em planilhas de Excel? Sim. Comprei as planilhas e depois revendi. Ajustei algumas, de acordo com aquilo que eu acreditava que podia melhorar, de acordo com o conhecimento que eu também tenho nas áreas, porque eram planilhas de recursos humanos, contabilidade, finanças, tesouraria, gestão. E eu olhei para as planilhas, aquilo que eu tinha, algumas que eu descartei porque achei desnecessárias. Eu recebi várias planilhas. Eram Se calhar aquela pessoa 30. também baixou da internet, vendeu simplesmente, tu melhoraste, também foste vendendo. Isso é muito E fui interessante. vender. Assim também vou começar o meu negócio de planilha. Foi algo que, para mim, eu parei, eu olhei, eu disse: eu vou vender essas planilhas. Eu disse: eu quero 50. Eu disse assim mesmo: eu quero 50.000 kwanzas. Uau. Eu tive que dizer assim: eu quero 50.000 kwanzas. A minha irmã me disse: não vais conseguir. Eu disse: eu vou conseguir. Até na sexta-feira eu vou fazer 50.000 kwanzas. Não, era até no sábado, que fazia 3 dias. Eu disse: eu tenho 3 dias. Eu disse mesmo assim para mim: eu tenho 3 dias para fazer 50.000 kwanzas. E eu fiz nos 3 dias. Então, foi complicado um pouquinho, porque as pessoas queriam explicação, era aquele atendimento, mas era tudo online, era tudo pelo WhatsApp. Que é algo que tu já acrescentaste no teu produto que dava benefícios à compra. Exatamente. Então, e aquele processo todo era explicar um pouquinho, não tudo, era explicar um pouquinho para as pessoas. O atendimento foi todo online. Eu não precisei me encontrar com ninguém para entregar as planilhas, não precisei de acrescentar outros serviços. Eu só tinha a internet, que já é um custo que eu gasto todos os dias, que fico nas redes sociais. Então, eu olhei para uma oportunidade e fiz uma outra fonte de renda, que é algo que eu vejo que está a faltar muito. Nós queremos, às vezes, olhar para pessoas grandes e queremos também começar grande. É Sim. mais complicado. Isso é bem verdade, porque nós praticamente, quando começamos o podcast, nós começamos bem grandes, né? Yeah. E eu é que era o pior de toda a situação. Eu acho que eu é que fui atazanando os meus amigos por causa disso, porque eu via uma coisa na internet e via: não, tem que se comprar isto. Não, a câmera não pode ser esta, é muito caro. Não, tem que ser esta. Eu não olhava muito pelo valor, pelo preço, porque para mim o valor é aquilo que tu colhes e o preço é o que tu pagas. Exatamente. Então, pagou-se muito caro por essas câmeras, mas temos muito benefício. Hoje elas te ajudam a fazer isso, daquilo, mas é porque eles tinham um mecanismo de compra. Exatamente, Imagina tinha que esse tu poder não tinha, de compra. Porque se tu não tivesses o poder de compra, tu ficarias: uau, como eu vou comprar aquilo? E é o que tu disseste, é aceitar a tua realidade e ajustar mediante aquilo que você tem. A não ser que consiga um investimento extra, né? Mas uma das coisas interessantes é como é que nós devemos reduzir os nossos gastos ao longo do tempo. Essa é a maior luta de todas, porque nós já temos o hábito e o estilo de vida. Essa é uma luta horrível. Eu passei por uma luta horrível durante o meu processo de cortes de gastos, porque eu cometi muitos erros. Quando eu comecei a cortar os gastos, eu cortei tudo de uma vez. Está errado. Não funciona. Fiquei frustrada. Fiquei super frustrada porque eu não usufruía do meu trabalho diário, do meu trabalho mensal, e ficava chateada. Então, como é que era aquilo? Eu pegava, fiz uma lista. Ok, isso não é necessário, isto é necessário. E eu tinha custos fixos e custos variáveis. No caso, eu dava uma percentagem em casa, né, porque já tinha começado a trabalhar.
Não sustento a casa toda porque tenho os meus pais. Não, porque os Depois teus pais também têm um orçamento que eles tem um orçamento que lhes permite. Então eu dava uma percentagem, não era muito grande, uma pequena É uma percentagem. contribuição de aluguel. Né? É exatamente isso. Depois eu separava o valor do táxi, porque eu precisava me deslocar para o local de trabalho ou para algum local que tinha já definido. Depois tinha esses eram os meus custos mais fixos de todos. Esses dois é que não variavam. O resto, eu precisei começar a fazer alguns ajustes. Eu gosto muito de comer. E foi a minha maior luta. Cortar na comida. Eu passava em algum local, eu via alguma coisa e eu comprava. Porque eu gosto de comer. Hoje já consigo ficar mais disciplinada em que eu não compro tudo que me aparece à frente. Mas é difícil. Não é fácil. Não adianta eu chegar aqui e apenas tentar... um desejo. Não adianta chegar aqui e tentar romantizar. Não é apenas um desejo. É um algo hábito. que eu também luto. É algo que eu luto e não consigo. Ontem, por exemplo, eram 0 horas. Acordei para fazer um relatório. Deu-me vontade de comer KFC. Liguei para um cara do It. Traga um KFC para mim. Ele trouxe. Eu abri a porta, fui, peguei no meu KFC. Eu vi, uau. Quando tocou 2 horas da manhã, eu vi, mas não era tão importante eu comer KFC. E o dinheiro tu já gastaste. Eu fiquei, uau, não era assim tão importante comer KFC. É o desejo somente. Eu vejo que não é só o desejo. Envolve muito os nossos hábitos. Há quanto tempo tu fazes isso? Foi a primeira vez? Não, eu já fiz. Há quantos anos, mais ou menos? Ei. Então, a nossa mente está mesmo programada de que aquilo é algo bom e é algo normal. E quando às vezes nem é, não é necessário mesmo. Mas a nossa mente já está tão programada, tão habituada. Os nossos pequenos hábitos fazem muita diferença. Que quando nós tentamos tirar ele tudo de uma vez, é quase impossível. Acabas tendo muito choque, muita luta e vais acabar em um estado emocional complicado. Porque tu vais sentir frustrado, porque tu estás habituado a ter aquilo. É que no final das contas, quando tu ficas sem dinheiro, tu ficas ainda mais frustrado por saber que fizeste porque pensas naquele gasto que também fizeste. E aí que vem um arrependimento. Tá, mas agora uma pergunta sem contexto geral. Entre um homem e uma mulher, quem gasta mais? São as mulheres. São as mulheres. Eu tenho uma loja de acessórios. As mulheres independentes? Não. Todas as mulheres. Todas as mulheres. Não, mas vamos lá. As independentes... Todas. Até as dependentes também gastam. As dependentes gastam. realmente gastam mais. Mas se for para pensar nesse contexto das dependentes, então os homens é que acabam dando. Exatamente. Então os homens é que gastam mais. O que acontece? Normalmente, a maior parte dos homens tem um orçamento. A maior parte, não todos, mas a maior parte tem um orçamento. Pode até não estar escrito, mas mentalmente ele já sabe quanto é que ele gasta, por exemplo, com a namorada, no caso. Então, ele também procura, dentro daquele orçamento dele, separar o valor para suprir os desejos e as vontades da namorada. É que os desejos e as vontades da namorada por vezes variam, não é algo fixo. Não é algo fixo. E tem momentos em que eles, claro, vão ter que dizer não. Onde é que eu realmente consigo comprovar que as mulheres gastam mais do que os homens? Eu tenho uma loja de acessórios online também. Eu trabalho online. E eu vendo relógios. Quem mais compra são as mulheres. Eu já vendi brincos. Quem mais compra são as mulheres. Eu vendi as planilhas. Quem mais comprou foram as mulheres. Eu vendo cursos. Quem mais compra atualmente são as mulheres. E quem mais aplica? Quem mais dá o dinheiro às mulheres são homens. Quem mais aplica mediante aquilo que... Porque até onde eu sei, as mulheres que sentem mais prazer de usar aquilo que compram são aquelas que são independentes. Exatamente. Que batalham e acabam comprando sabem o as coisas. sacrifício daquilo Exato. que eles conseguiram. Porque o que eu vejo é que alguns dizem que tudo que vem fácil vai fácil. Se tu recebes um telefone que veio por intermédio de uma outra pessoa, tu não vais dar valor. O valor não é o mesmo. O valor não é o mesmo. Isso já é mesmo provado. Eu também tenho exemplos de muita gente que comprou um telemóvel e de pessoas que receberam um telemóvel de oferta. O cuidado com quem comprou o telemóvel é completamente diferente. Porque a mente dele sabe do esforço, do sacrifício que fez para poder ter aquele bem. E as mulheres, quando recebem, por exemplo, o dinheiro
dos homens não dão exatamente o mesmo valor que as mulheres, que o dinheiro que outras trabalharam para poder ter aquilo. E isso, por exemplo, acontece comigo. Quando eu compro um bolo, é diferente de quando eu compro um bolo com o dinheiro do meu namorado. Tens mais prazer do que o meu teu... Quando sou eu que compro, é diferente. Não, quando sou eu que compro, é diferente. Será que quando ele financia, o bolo é amargo? Não é amargo. Continua doce o bolo. Só que qual é a diferença? Aquilo não saiu do meu bolso, não me pesou. Nele também gera algo satisfatório. Bom, minha namorada está satisfeita. Não, esse conceito é super interessante, porque mesmo eu, quando estava na universidade, se eu fizesse uma prova e alguém me ensinasse uma questão, e se tirasse positiva, eu não ficava feliz. Porque o esforço foi de outra pessoa. Mas quando tu te esforças e tu consegues, tu sentes, uau, consegui. É como o teu dinheiro, tu compraste o teu próprio produto, tu tens aquela satisfação total. E quando é uma outra pessoa a financiar, é complicado. Só que agora, dada a realidade que nós estamos, uau, namorar também é um custo. É investimento. É um investimento. E é um investimento que muitas das vezes pode sair mais caro que o salário. Não, só se não fosse inteligente. Mas não tem como, são inúmeras situações que forem criadas que por vezes é assim, tu gostas de uma mulher e tu tens um salário de 100 mil kwanzas. Ela vai chegar ao pé de ti e vai ter os seus desejos, porque as mulheres gostam de fazer comparações. Se o namorado da fulana dá... É louca. O namorado também tem que transbordar as mais Não, coisas. é louca. Não tá, é uma pessoa que não tem noção da realidade. Nós precisamos, é aquilo que eu digo, nós precisamos olhar para a nossa realidade. Uma mulher que faz isso com o parceiro, independentemente de quanto ele ganha, do esforço, da dedicação dele, ela não está preocupada com o seu parceiro. Claro. Eu preciso sempre parar para pensar naquilo que o outro faz, no esforço que a outra pessoa faz para poder ter aquilo. Porque é realmente muito complicado quando você tem alguém ao teu lado, uma mulher ao teu lado, que em vez de ser um auxílio, um apoio, acaba sendo um peso. Não é porque o namorado da outra deu algo que você precisa ter exatamente aquilo. Uma mulher inteligente para pensar, eu preciso realmente daquilo. Por que eu quero aquilo? Eu quero aquilo porque a fulana tem, ou porque realmente é uma necessidade. As pessoas deixam-se muito levar pelo lado da sociedade. Isso é uma realidade. Ela vê o brinco da fulana, gostou, ao invés de pensar no dinheiro dela, pensa no dinheiro do namorado. E se o namorado não der, ele é capaz de discutir contigo, de te cortar os fios, porque eles também, eu vejo que os homens também acabaram habituando esse hábito nas mulheres. Quando a economia estava mais fluida e tudo mais, e as coisas estavam mais fáceis. Tirava, era rápido, era chegar, toma, tirava e entregava. Agora está realmente mais complicado e pronto, faz normalmente esse tipo de mania quem não tem uma fonte de renda, quem não sabe o sacrifício que é trabalhar o dinheiro. Pelo menos das mulheres com quem eu convivo. Quando o parceiro fornece algum determinado valor para comprar alguma coisa, as mulheres com quem eu convivo, elas olham para aquele valor com um valor mesmo. Ou seja, não é só valor físico, elas dão valor àquilo. E se eles dizem que não tem, eu vejo que elas todas entendem. E quando eles dão, olham como, uau, ele deu. É um presente, é uma surpresa, é uma alegria, é um mimo. Eu conheço outras também que não andam comigo porque eu não gosto de andar com esse tipo de pessoas. Conheço muitas que se sentem indignadas se o homem diz não. E eu fico, vai trabalhar, tira o teu dinheiro. Nós também queremos uma namorada que pelo menos chega, olá lá, fixe, comprei uma PlayStation 5 para ti, slim, tu ficas... Essa Play tá demais. Yeah. Quer dizer, é um mimo também, Mas não precisam ser só esses mimos. Tem perfume, tem relógio. Porque os homens,
eu acho que todos os homens que eu conheço, quando pergunto presente de aniversário, só ouço play. E eu até tentei. O meu noivo vai fazer anos e eu puxei alguns amigos homens e perguntei: olha, quanto é que está uma play? Eu assustei com o preço e disse: esqueci isso. Quanto? Eu acho que deve ter 500 e tal. Exatamente, eu disse: esqueci isso, eu não vou comprar 500 mil kwanzas. Depois estamos numa fase em que temos que preparar o casamento. Eu disse: não vou gastar 500 mil kwanzas para comprar um brinquedo. Não, eu em janeiro me fizeram também essa questão: o que é que tu gostarias de receber como presente? Eu disse: existem duas coisas que eu quero nesse momento. Queres saber? Quero. Tá bom, eu quando vou comprar um presente para oferecer a alguém, eu não olho no preço, eu compro e ofereço. Mas o meu presente, eu tenho as minhas escolhas. Ela disse: olha, eu quero oferecer-te alguma coisa. Eu disse: tá bom, olha, saiu agora a PlayStation 5 Slim. Eu quero ela. Na altura estava 550 euros. Eu disse: podes comprá-la para mim. E tinha um outro item que eu também queria. Então vi, se ela me oferecer a PlayStation Slim, eu compro esse material. Se ela me oferecer este, eu compro este. E se ela não me oferecer nada, eu compro os dois. Tem os novos auriculares da Apple. São por volta de 500 e tal mil kwanzas. Então eu queria os auriculares da Apple. Ela deu o preço, ela ficou, disse: você quer matar? Não disse: você quer me matar? Mas agora escolher presentes que não estão dentro do orçamento dela. Isso também é o que precisa parar para analisar. Mas o presente que ela está a pedir para mim é quase o mesmo preço. Então ela precisa rever. Precisa fazer uma autoavaliação. Como é que tu não queres oferecer algo para alguém que está no mesmo preço daquilo que tu queres? Não, então ela precisa fazer uma autoavaliação. Ou diz pelo menos o seguinte: olha, o meu salário pode não chegar até aqui, aí mas vou juntar e quando eu te ver vou comprar. Aí tudo bem. Agora, dizer que não, eu descarto, tu é que tens de mimar. Não, porque tu também queres receber mimos. Mas a principal dificuldade que todos nós temos é: recebemos o nosso salário, como é que nós devemos definir as nossas prioridades, os objetivos principais? Olha, eu faço uma distribuição do seguinte jeito. Aí, antes do salário cair, eu já faço uma planificação do mês que está por vir. Tanto é que foi assim que eu me apercebi de uma situação. Eu esse mês me apercebi que eu para o mês de maio ia precisar de mais valores do que aquilo que eu normalmente recebo. Foi aí onde surgiu a possibilidade de eu ter que procurar uma outra fonte de renda que me desse valores para poder suprir. Normalmente eu faço 50% do salário, paga tudo. Todas as contas, todos os meus custos mensais fixos que eu já tenho noção. 30% eu me mimo. 30% é para eu curtir, é para eu cuidar de mim, é para eu comer principalmente. E os 20%? Os outros 20% vão para investimentos, cursos, formações. Se, por exemplo, eu quero fazer uma determinada formação e o 20% que eu separei esse mês não chega, então espero até no mês seguinte, né? Ou espero até onde realmente eu poder conseguir juntar para poder fazer aquela formação. Mas eu recomendo o 50, 30, 20. Se não quiser no 50, 30, 20, também pode ajustar as percentagens de acordo à sua realidade. Mas é necessário que consigamos fazer com que apenas 50% vai para os gastos que nós temos fixo. Se passar disso, nós já começamos a ficar no vermelho. Os outros 30% que são gastos para mim são necessários. Eu percebi isso ao longo da jornada. Percebi de uma forma dura. Porque o salário chegava e eu pagava todas as contas que eu tinha. E depois daquilo o que sobrava era para mim, não sobrava nada. Então eu fiquei frustrada. Houve uma época em que eu fiquei super frustrada porque eu não tinha nada para mim. Porque eu pegava e dava prioridade a tudo. Até as formações mesmo. Eu pegava, tirava o dinheiro, pagava formações, dava prioridade a tudo, mas não dava prioridade à minha saúde mental. E cheguei a ficar tão irritada que houve uma noite em que eu não dormi. Só chorei naquela noite porque eu trabalhava, o salário aumentava, todos os anos o meu salário aumentava, mas mesmo assim eu não via o dinheiro. Todos os anos, ano passava, e houve uma época que eu e as minhas irmãs dizíamos: quando eu começar a ganhar 200 mil, a minha vida vai mudar. Era mentira, né? Na altura ainda dávamos aula, dávamos todas as aulas na altura. Só que depois, nós quando chegamos aos 200 vimos que a realidade
Não Os era. custos também aumentaram. Os custos também aumentaram. Foi aí que eu parei, eu disse, ok, eu preciso organizar essa situação, senão ela vai estar sempre a se repetir, independentemente do valor que eu ganho. Então, eu me apercebi de uma forma muito dura. Quando eu peguei e comecei a separar, dividir o salário 50, 30, 20, e o 30 eu usei realmente comigo, a minha mente mudou completamente. Eu estava mais relaxada, a minha mente estava mais pronta e produtiva a fazer dinheiro, porque eu estava feliz. Uma pessoa que está frustrada não consegue fazer mais dinheiro. Então, como eu priorizei, tirava os 50% para pagar os custos fixos, 20% era para poupança e investimento, os outros 30% eram para mim, eu estava mais feliz para poder fazer mais dinheiro. Então, normalmente eu faço esse jogo. Sempre que entra algum determinado valor, eu faço algum investimento. E aí eu recebi o dinheiro do investimento. Eu pego no valor do investimento e eu faço a regra dos 50, 30, 20. Eu pego 30, todo o rendimento que entra na minha mão, 30 eu tenho que dar para mim. Porque aí eu vejo o fruto do meu esforço e me motiva a produzir mais. E eu vejo que é uma área que nós negligenciamos muito. O deixar para nos pagar, depois não nos pagamos. Não nos pagamos. Tu não começaste a inverter? Primeiro poupas e depois gastas. O dinheiro já está realmente separado. Aquilo já está organizado. Né? E primeiro, como ele está subdividido em várias camadas, eu organizo ele desse mesmo jeito. O que eu tenho que separar para poupar é X. Então esse dinheiro é separado. Na força do ódio, ok, mas eu separo. Quando vem situações de familiares, assim, casamento... Está na reserva de emergência ou eu vou produzir mais para poder dar. Mas trabalha sempre com antecipação. Tenho sempre que trabalhar com antecipação. Mas nem sempre dá certo. Tem situações e situações. Uau. Mas o meu dia a dia é assim. Eu me preparo para as situações de emergência. Mas fora os investimentos que tu buscas, né, de forma normal, porque tu, de certa forma, acabas encontrando uma ligeira brecha, não é, para te facilitar um negócio qualquer. Imagina que também pesquisas pelos investimentos que são fornecidos por instituições legalizadas, como os bancos, as corretoras e tudo mais. Dos bancos eu cansei. Dos bancos eu cansei. Por quê? Porque eu não são atrativos? Colocava... Para quem está a começar é bom, sim. E também é uma forma de garantir que guarda realmente uma parte do valor. Eu comecei primeiro com os depósitos a prazo. Foi a primeira coisa que eu fui conhecer, estudar, ler, analisar cada um dos bancos fornecia. Na altura que eu comecei isso era o BAE, BFA e o Atlântico. Os 3 bancos que eu fiz a análise. Mas eu depois de investir nos 3. Investi nos 3, as taxas eram diferentes, mas eu queria ver como é que seria o retorno e o rendimento. Ele vai dizer que é 20% em 3 meses, mas na realidade não é. Depois mais os impostos, o IAC, né, que é o imposto sobre a aplicação de capitais, que vai incidir. E no final eu olhava e eu via que eu investia um valor, por exemplo, né, você vai dizer, vou investir 50 mil kwanzas. Para depois você tirar o quê? 5 mil kwanzas? Eu dizia, não, para isso 5 mil eu faço. 5 mil, 10%? Em quanto tempo? Às vezes 3 meses. Já houve essa situação. Estes bancos não fornecem investimento dessa forma. Já. Há uns anos atrás, eu cheguei a investir 50 mil e o que eu tinha ganhado em média, acho que tinha passado 3 a 6 meses, acho que era isso, eu tinha ganhado 5 mil kwanzas. É por ali, porque na realidade qualquer investimento que são fornecidos por essas instituições fazem uma base de cálculo de 365 dias. Exato. O que eles fazem é o quê? É multiplicar o capital que você tem, vezes o tempo, vezes a percentagem, vão dividir tudo por 365 dias. Isto é algo que falta na informação dos jovens que ficam no balcão. Porque tu, quando vais, ele vai te dizer, olha, são 38% em 3 meses. Tu vais, uau,
vou meter 1 milhão, vou sair com 300 e tal mil. Mentira. Tu vais sair com 300 e tal mil se o teu dinheiro ficar no banco 1 ano. É a taxa de 1 ano. Se tu ficas em 1 ano, tu ganhas os 300 e tal mil. Se não ficar em 1 ano, eles vão contabilizar o tempo que ficou no banco. Mas também não estou a ver banco com taxa de 38%. Não existe. Não aqui. existe. Aqui não estou a ver nenhum. Tinha uma, mas é só burla tailandesa. Aqui em Angola mesmo não conheço. Podes até para tu, porque os depósitos a prazo é você praticamente emprestar o teu dinheiro ao banco para fazer dinheiro. Não, mas num leque de diversificação, tu tens aqui um valor a multiplicar-se, aqui outro valor a multiplicar-se, aí é bem interessante. Uma das coisas que eu faço, que é um segredo aqui que eu vou passar para jovens que também querem aprender, eu tenho por volta de 6 contas bancárias, mas eu tenho a minha conta bancária de movimento e tenho as minhas contas que eu uso de poupança. O que eu faço? Eu apliquei uma estratégia que em 3 contas minhas, eu no mínimo tenho que mandar 10 mil kwanzas. Então, daqui a 30 anos, os meus 10 mil kwanzas de cada conta vão se transformar em 30 e tal milhões. Estás a ver? Então, o que significa dizer que em 3 contas eu vou ter 90 milhões e tal. Só que ao invés desse valor ficar assim parado, ele fica num fundo de... um fundo de investimento, que aquilo faz o quê? Tu podes ir acumulando valores e o banco trabalha com aquele dinheiro e consegue gerar lucros com aquele valor, e cada valor acima daquele vai gerando um efeito de bola de neve, juros compostos. Quando aquilo assustar, aquilo se transformou em 1 bilhão de kwanzas. Então... Em 10 anos, no mínimo. Não, isso já é outro segredo, estás a ver? Então, tu vais fazendo aportes, né? Por exemplo, em vez de eu colocar 10 mil, vou colocar 20. Não, tenho 200, vou colocar 200 e sucessivamente. Então, todos os meses tu te obrigas a fazer aquela poupança. Essa poupança. Então, vês aqui a coisa diferente. Eu já faço a poupança em 3 bancos diferentes para contar com a minha aposentadoria. Tem a aposentadoria do Estado. E tens mais os teus investimentos particulares. E tens a própria tua poupança. Quando tu acumulas aquilo tudo, Elon Musk. Estás a ver? E aquilo fica uma questão bonita. Só que as pessoas... não vão pensar nisso porque vi essa filha com Range Rover, deu-me também vontade de comprar. Não dá para esperar. Ela vai pensar, vou comprar hoje ou amanhã? E isso é o que acaba fazendo com que as pessoas não poupem muito dinheiro para mais lá para frente. Porque ele vê que 30 anos, 10 anos, 5 anos passam-se rápido. E ele ainda vai te colocar aquela questão. Não, ele pensa que demora muito. E ainda vai te colocar aquela questão. E se eu morrer? Ainda há dias uma colega também, nós estávamos no serviço e foi realmente o que ela disse. E se eu morrer? Quem vai gastar? Porque nós recebemos o salário e todo mundo dá conta quando ela recebe o salário. Porque ela começa a comprar tudo à volta dela. E ela disse, e se eu morrer? Eu disse, por que tu fazes assim? Por que tu não fazes uma distribuição do valor para tu comeres um pouquinho na primeira semana, depois comes mais um pouquinho na segunda, comes mais um pouquinho na terceira. E se eu morrer na segunda semana? Pelo menos ela quer comer tudo que desejou naquele dia. Na mesma semana. E acaba todos os, vamos dizer, os benefícios ou as regalias logo de primeira. Isso é realmente algo que acontece no nosso dia a dia. Mas só consegue ter uma carteira de investimentos diversificada, como tu estavas a dizer, quem realmente já passou das primeiras fases. Quem já ganha dinheiro, né? Quem já poupa dinheiro e agora está na fase do investimento. Então, é impossível você conseguir ter sucesso na área no pilar do investimento se tu não passaste pelo primeiro básico, que era ganhar ou da poupança. Uma das fontes disso pode ser os nossos pais. Nossos pais, de certa forma, para os novos jovens que vão ser pais, podem, de certa forma, criar essa boa prosperidade para os filhos. Imagina que você cria uma poupança para crianças. Até ela atingir 20 anos, tu começas a poupar aí 10 mil, ou 12 mil, ou 20 mil, ou 30 Exatamente. mil. Até ele completar os 20 anos, ele já tem uma quantia. E se ele tiver uma educação suficiente, pode vir ser um bom empresário na sociedade. Hoje assim já estamos com esse conhecimento. Os nossos pais, muitos não fizeram isso. E depois aqui em Angola, nossos pais banjavam. Eles viviam. Não, até agora eu acho que é uma consequência de muitos jovens não estão a fazer isso. Preferem sair para ir procurar outras formas de ganhar, o que é normal. Cada um é livre de escolher qual é o país onde ele vai.
Mas acredito que ainda acabamos por fazer filho porque o tio fulano pediu. Porque alguém da família disse, porque perguntaram, então, já casaram, filho? Já estão casaste, juntos, tudo mais, filho? já. Mas a poupança para os filhos hoje ainda é muito ínfima. Eu estava a conversar há dias com uma bancária e eu perguntei acerca disso. Pronto, eu gosto muito de fazer várias perguntas e falamos sobre tudo. E estávamos a falar sobre a poupança realmente para crianças, para os filhos. E ela disse que na nossa sociedade, 1% da população faz poupança para os filhos. E é uma porcentagem muito baixa. 99%, 1%. Não é nada. Nós ainda precisamos, e isso é falta mesmo de educação financeira em Angola. Que hoje, embora tenha hoje eu já vejo muita informação na internet, mas os jovens não estão à busca de conhecimento. Ficam o dia todo a ver vídeos, a passar vídeos no TikTok. O TikTok eu acho que é um bom mecanismo de fofoca. Qual é o nome? Até não seria fofoca, acho que é um vírus. Podia dizer assim. Porque eu vejo o jeito, as pessoas ficam presas. As telas estão realmente assim. As pessoas ficam presas. Eu tinha o TikTok no meu telefone e eu ficava com ele e aquilo só ficava a subir. Às vezes você só tá a ouvir a mesma música, tá a ver dancinhas. E eu ficava... Não, mas esse era... é produtivo. Apagaste o TikTok? Apaguei. Não, tens de ver essa nova promoção do TikTok. Lá está. Porque antes realmente era assim, conforme tu estás a dizer. Mas agora já tem pessoas lá que já passam uma informação inteligente. No Instagram e no YouTube também tem. Não, então... Sim, pessoas que realmente são influenciadores reais. Passam-te uma informação inteligente, que estão preocupados em educar a sociedade. Não aqueles que ficam mais a distrair, a passar conteúdos que não têm nada a ver. Por exemplo, tem o TikTok da Safira, ela já fala de saúde e bem-estar, ela fala de uma coisa interessante. E há pessoas que queiram ter informações sobre isto, ficam lá a aprender coisas boas. Já é muito bom. Mas imagina que ela também fosse aquelas que fica aí a dançar, levanta as mãos daqui para esse lado, daqui para esse lado. Estaria a iludir também muita gente que não tem nada para fazer. Então fica aí no sobe e desce e não produz nada. Hoje, se já tem, tá muito bom. Eu nunca mais estive lá. Acho que já faz uns... aquilo daqui a um certo tempo vai ser que não é o YouTube 3 anos também. Que eu não tenho TikTok, no mínimo. Uau. Porque eu vi que eu só ficava o dia todo a subir a tela. Foi quando eu parei, eu disse, isso não está a agregar valor, está a roubar tempo. Eu prefiro o YouTube e o Instagram. E o engraçado é que tu começas às 9, quando tu assustas são 14 horas. Exatamente. Então, hoje temos as redes sociais a nos permitirem ter conhecimento, mas mesmo assim nós ainda estamos a usar elas para passar o dia. Vamos assim dizer, porque o dia realmente passa ali. Hoje tem muita informação sobre educação financeira, sobre renda extra, sobre poupança, mas as pessoas não estão a fazer isso. Se tu olhares para, por exemplo, no Instagram, as pessoas quase que não seguem os bancos. Quem segue os bancos são investidores. Se não forem investidores, dificilmente as pessoas estão a seguir os bancos. Ou são investidores ou são os próprios trabalhadores do banco. Mas não achas que seguir uma determinada instituição é por base em um determinado interesse? Exatamente. Tu segues alguém por um determinado interesse. Há quem segue porque não, quero ser seguidor do fulano simplesmente, mas não está... não vê que o teu conteúdo é relevante para ele. Então, se tu não segues o banco... Eu não sigo nenhum banco. Como é que acompanhas a dinâmica dos teus investimentos? É fofoca. Não, tem algum... Hoje já tem Instagrams que pessoas que falam sobre isso. De investimento, eu como vivo cá e os bancos estão bem próximos de mim, então quando eu vou para ali, eu acabo sempre encontrando uma informação, porque o banco envia um e-mail. Também sempre que tem algo importante, ele envia um e-mail, tu vês o e-mail, se for interessante. Mas nem todo mundo tem e-mail. E nem todo mundo clicou para poder ter a opção de receber ou subscreveu essa opção para poder cair. E-mail. Tem o internet banking, então só fico para lá ver os investimentos. Não vais entrar, é raro. Eu faço isto. Eu já testei. Da pessoa que está bem informada, né? Há quem vai dizendo que é burla usar o aplicativo do Buy Direito, velho, vai dizer uau.
eu vou usar aplicativo. Há quem fica a dizer, não, eu vou ter o Expresso. Não, ter o Expresso é burla. Tu ficas, uau, burla como? É uma pessoa desinformada. Yeah. Eu já cheguei a testar. Eu tenho uma conta pessoal e uma conta que trata da área das finanças, no caso. E na minha conta das finanças eu sigo instituições bancárias, homens e mulheres que falam de contabilidade, gestão, empreendedorismo, tudo isso. E eu percebi a então, diferença. Tu tens duas personalidades. Não tenho duas personalidades. A conta pessoal é para coisas que eu falo muito sobre a palavra. Então, para não misturar e não ter ok. isso, então fico com duas contas realmente separadas, né? E na conta pessoal eu tenho muito voltado para a área espiritual. E na conta da AVT Finanças eu olho para ela e tem lá várias coisas de bancos. E eu fiquei olhando para as contas dos bancos e eu percebi, uau, os bancos hoje já falam de educação financeira. E mesmo assim as pessoas não estão a ter noção disso. E quando eu fui olhar para os seguidores... E é que os bancos, na realidade, não estão preocupados com a educação financeira? Não, eles querem que você invista nos depósitos a prazos deles para eles terem dinheiro. Porque quanto mais tu deixas o teu dinheiro para o banco, é vantagem para o próprio banco. Exatamente. Mas eles estão a ensinar. Tem coisa, tem conteúdo lá. Eu acho que os bancos precisavam dar-se mais trabalho, ligar mesmo para os seus clientes, mandar e-mail, a ensinar, e até se for possível para os clientes que têm até uma certa média em termos de valores. Eles fazem. Dá um workshop, palestra. Eles fazem. Estás a ver? Não, eu sei que eles fazem, mas é um grupo específico. Grupos específicos. Eu sei o mínimo de quanto é que tu tens de ter para participar naquele núcleo. Estás a ver? Então tu recebes uma ligação do banco, de uma área específica, e te fazem um convite. Por quê? Porque tu tens 10 milhões, tu tens 5 milhões na conta, e eles sabem que aquele valor incentiva eles a emprestarem para uma outra pessoa que está a precisar e eles conseguirem fazer uma coisa. Mas nós estamos a falar de redes sociais e etc. Só que o segredo é, eu não tenho talento para fazer alguma coisa e eu preciso ganhar dinheiro. Como é que eu devo identificar as minhas habilidades e talentos que podem ser monetizados para gerar uma renda extra? A mente já está mal. Todo mundo tem um talento. As pessoas, tu disseste, né, que eu não tenho nenhum talento. É impossível. Todo mundo tem um talento. A mente aí é que está mal da pessoa, onde ela já fechou a possibilidade de frente aos seus olhos ver as oportunidades que podem existir. E uma das formas de identificar os talentos é através daquilo que nós gostamos de fazer. As pessoas dizem, Vanica, mas eu gosto de dançar. Ok, existem formas de você ganhar dançando. Vanica, hoje nós vemos as pessoas a ganharem dinheiro com tudo. Até tem pessoas no YouTube, nas redes sociais, a ganharem dinheiro a comer. Vão fazer vídeo a comer. É que há coisas também. Exatamente, então eu não aceito. Então eu não aceito que um jovem venha me dizer que não consegue fazer dinheiro com alguma coisa que gosto, porque mas até com a coisa mais ridícula, até com a coisa mais baixa, está a fazer dinheiro. Eu já vi alguém a fazer uma live ela dormir. E tem 10 mil pessoas. Esse eu nunca vi. Eu já vi. Tem 10 mil pessoas a verem ela dormir. Eu fico, uau. Esse eu ainda não vi. Eu entrei na live e vi, mas ele está a dormir. Todo mundo está lá a comentar. Que sono fantástico. Ele não ronca. Eu fiquei, uau, até onde é que as pessoas estão? Hoje nós podemos fazer renda extra com quase tudo. Nós é que precisamos olhar para as oportunidades. Habilidades todo mundo tem. Se você sabe trançar, você pode fazer renda extra com as tranças. Se você sabe falar, você pode fazer renda extra falando. Se você sabe ensinar, você pode fazer renda extra ensinando. Mas o meio também, o meio que tu vais frequentar é um meio que realmente ajuda. Exatamente, isso também faz muita influência. Porque se você está no meio de pessoas negativas que olham que não querem crescer e olham que as coisas nunca vão dar certo, você vai achar que aquilo é o normal e aceitar aquela realidade. Houve uma fase em que eu precisei mudar o meu grupo de pessoas, que as minhas amigas eram festeiras. Eram eram todas já festeiras. Mudaram? Nem tanto.
Elas não mudaram, eu é que mudei. Tiveste de mudar de meio. Tive que mudar de meio. Comecei a frequentar mais palestras, a conhecer outras pessoas e foi dessas pessoas que eu acabei me aproximando que hoje temos um grande vínculo. Eu não tenho mulheres derrotadas como amigas. Então, mas foi preciso eu mudar aquele leque de amizades que eu tinha amigas que a vida delas era só festa. A minha vida também era só festa. Na altura era sexta, sábado e domingo era para descansar. Às vezes calhava um domingo uma festa. Quando surgiu a onda dos mercados da comida, até o domingo nós íamos às festas. Mas depois eu parei e eu percebi que não é assim que as coisas vão mudar. É que tu gastas tanto em eventos como este. De um único dia. Os amigos gastam tanto em eventos, mas uma das coisas, quando estava aqui de tarde, quando eu cheguei, o amigo meu, Justin, perguntou-me por que tu andas com a Helene e tudo mais? Eu disse, uau, calma aí. Ele é meu amigo. Ele me faz onde eu quero chegar. Exatamente. Ele tem a mesma visão que eu tenho. Tem a mesma visão que eu então, tenho, eu os não vou objetivos. desperdiçar um bom amigo que eu tenho por um cara que não fala de algo que eu acho que é interessante. Disse, não, uau, eu posso não estar diretamente ligado em alguma coisa. E ele faz. Ele até já foi representante de um negócio. Quer dizer, eu estou lá, mas parece que não estou. Estás a ver? Então, é o que vê-se. O meio influencia muito. Amigos que querem chegar numa direção facilitam o processo. Eu quase todas as minhas amigas são empresárias. Quase todas. Acho que não são, trabalham e ganham bem em outro sítio. Então, eu tenho este grupo de pessoas que também a liberdade é outra. A liberdade para ir fazer alguma compra, para sair, é totalmente diferente. Porque quando tu estás num leque de amizades, onde, por exemplo, as pessoas ganham mal ou ganham muito baixinho, tu não vais conseguir ter o nível de saída melhores, com mais qualidade. Então, eu precisei começar a mudar também constantemente essas coisas, onde eu me apercebi que, ok, esta é minha amiga, o estilo de vida é este. Eu quero este estilo de vida? Não. Mas ela quer este estilo de vida? Eu fui conversando. Então, o que é que tu achas disso aqui? Como é que tu vês a tua vida? E nessas conversas eu fui percebendo que aquelas pessoas achavam que aquilo era normal. Tem pessoa que diz, Angola já é mesmo assim, já não muda. E na mente dela está assim. E são pessoas que eu digo, não, eu não quero esse tipo de amizade perto de mim. Eu quero pessoas que vão realmente acrescentar valor, que vão acreditar numa mudança, acreditar que as coisas podem ir para outros níveis, que podem fazer mais dinheiro sem estar a criticar, a culpa é do Estado, a culpa é do Estado, a culpa é do Estado. Eu acho que devemos parar, pensar e refletir sobre aquilo que as pessoas querem para não ter que comentar, porque comentar cada um quer fazer, mas tirar o corpo fazer da cama, o sacrifício ninguém quer. Ninguém quer. E depois acabamos sempre por escolher, olha, vais para aquele restaurante, também quero. E essa questão dos ambientes vela muito de quem está disposto a pagar alguma coisa por você, quem não está. E é uma questão bem complicada. Em termos assim de fecho, o que é que tu deixarias assim de recomendações para a sociedade em geral? Porque tem muitos influenciadores que falam, até ele pode te dizer que com 35 mil kwanzas tu consegues fazer uma poupança. E houve há dias aquela polêmica boa, né? Com 500 kwanzas tem almoço e jantar, né? Eu estou à procura dessa fonte. Até agora eu não encontrei um lugar em que eu possa ter, né, uma refeição assim no dia com 500 kwanzas. Não, tem nas praças. Nas praças? Uma refeição do dia tem nas praças de 500 kwanzas. 500 kwanzas? Almoço e jantar? Não, uma refeição. Não disse almoço e jantar. Uma refeição. Não, essa refeição é de quê? 500 kwanzas? É um funs com um molho de tomate e algumas folhas. 500 kwanzas por dia. Eu vi. Na praça tem. Eu vi o vídeo de um senhor, pegou 5 mil, né? Tirou 2.500, ele deu na filha. A filha está aqui. Esse é o dinheiro para 6 dias. Filha, viu, mas pai, 2.500 kwanzas. O pai disse, não, agora os 500 kwanzas. Chega você. Almoço e jantar. Então tá aqui 500, almoço e jantar para hoje, para amanhã tá aqui. Estava a brincar com ela. Mas, bom, um dos conselhos que eu
realmente deixo é, primeiro, que nós não precisamos parar de apontar o dedo. Ainda hoje estávamos a falar sobre isso no caminho com alguns financeiros. O angolano gosta de apontar o dedo e culpar os outros. Precisamos parar de apontar o dedo e culpar o governo, culpar a sociedade, culpar os portugueses que nos colonizaram. Estamos sempre a culpar alguém e não a olhar para o verdadeiro transformador da nossa história, que somos nós. Precisamos parar de apontar os dedos e querer realmente mudar. O primeiro passo é esse, deixar de apontar o dedo. O segundo é você precisa tomar uma decisão de mudar a situação, a história de como as coisas estão hoje. Você não vai conseguir poupar se você não tomar uma decisão. Você não vai conseguir poupar se você não dizer, ok, eu quero chegar neste nível e para chegar neste nível eu preciso fazer os sacrifícios X e Y. E o último é vai com tudo. Pode parecer difícil, impossível, mas vai com tudo. Eu vou com tudo em todas as coisas que eu faço. Não tenha medo e receio de investir, de realmente dar passos. Eu vejo muita gente que demora 10 anos para começar a poupar porque estava a ir, a pensar, a analisar. Tem coisas que às vezes basta uma pequena decisão, uma pequena atitude e gera uma transformação extraordinária. Uau. Investimentos é algo que eu super aconselho. Eu vejo hoje, principalmente no leque dos contabilistas, as pessoas não querem investir. As pessoas querem todo o conhecimento de graça. É mentira. Invista. É necessário em todas as áreas. Todas as áreas. É possível se fazer renda extra sendo médica. É possível fazer renda extra sendo arquiteto. É possível fazer renda extra sendo engenheiro. Em todas as áreas é possível criar fontes de rendimento extra. Mas você precisa investir. Parar de querer tudo de graça, de mão beijada. Porque quando você, como já falamos aquela hora, quando é o teu dinheiro, quando é o teu esforço, quando é o teu investimento, você realmente vai aplicar aquilo que você aprendeu naquela determinada área. Isso faz muita diferença. Conheço muitos jovens que não querem investir, não querem gastar, mas querem ter algum retorno. Ter um carro. Ter um carro. Ter uma casa. Mas casar. Uma questão bem que eu não fiz a ti é que com um salário de 100 mil kwanzas, quais achas que seria um salário ideal para os angolanos? Eu acho que isso depende da pessoa. Não, depende da pessoa não. Um salário que te permite sonhar. Bom, vamos dizer... Sonhar em ter uma casa, dadas as circunstâncias do mercado de compra de cá. Sonhar em ter uma casa, eu poderia dizer no mínimo 1 milhão. Com 1 milhão daria, tu poupas 500 mil todos os meses. Não vai conseguir não. Tá ganhando 1 milhão, não vai poupar. O problema é esse, tá ganhando 1 milhão, não vai poupar metade. Não, é só tu não fugir da tua realidade. O problema é que a realidade já se ajustou a 1 milhão. Não, aí já aquela pessoa também já é complicado. Quer dizer que qualquer pessoa que tem um salário de 1 milhão, se nos próximos 5 anos essa pessoa não se tornar rico, então essa pessoa tem que se rever. Não está a investir, não está a olhar para frente, só está a viver o dia e o momento. Claro, porque se essa pessoa pega, não é, 500 mil, ele vai fazer essa quantia. Em um ano ele tem 6 milhões. Se multiplicar por 60 meses, ele tem 360 milhões. Então, se ele não ficar rico e investir esse valor, já é uma questão mesmo de conhecimento. Mas é muito complicado quando tu ganhas 1 milhão e se parares logo para poupança, né? Ou para casa, 500 mil kwanzas. Porque para a pessoa chegar no 1 milhão, é porque ela passou por um processo. É raro as pessoas que saem... Eu com 1 milhão vivo sozinho durante 5 anos. Não vais casar, aí é que tá. Nem vais casar, não vais ter filho. Vivo sozinho durante 5 anos. E quando eu ajustar os meus objetivos, arranjo uma esposa. Porque se eu trazer uma esposa, o meu 1 milhão não vou dar para poupar, tá, sabe? Ela vai sempre chegar, olha, eu tenho que fazer as unhas todas as semanas. Fazer unha não é assim tão caro no teu 1 milhão que vais sentir tanto peso. Vê, estás a ver? Essa é a linguagem. Essa é uma linguagem de armadilha. Tipo, a atiçagem já é cara.
Isso vai mesmo olhar, tem que olhar para os objetivos. Então põe ela consciente, chama ela para sentar e dizer assim: eu quero ter casa. A mulher até pode aceitar hoje uma conversa de boa, só que amanhã vai pensar: uau, deu o desejo, a vontade de ir para ali. Olha, uma das coisas muito que eu fico a ver muito é o quê? As mulheres, quando vão para um restaurante, elas pegam no cardápio o que ela vê que é mais caro, o que ela está de olho para pedir. Não. Depende, só se está a testar o homem. Tu já viste alguém que vai para um restaurante? Eu nunca fiz isso. A tendência, acho que é pelo fato também de ser contabilista e economista. Acho que é por isso. Quem estava comigo é o Marcos. A minha tendência é tirar normalmente o prato mais barato. Quem estava comigo é um amigo, o Marcos. Nós fomos no restaurante, encontramos uma moça com o senhor. Ela escolheu uma refeição. O senhor até estava assim ao pé da nossa mesa, simpatizou conosco e tudo mais. Quando a moça foi à casa de banho, eu disse ao senhor: olha, essa refeição que ela está a pedir não é para uma pessoa só, é para duas. Mas se o senhor está com ela, é conveniente comer daquela refeição porque vem uma quantidade maior. Quando ela veio, eu lhe disse: olha, essa comida que tu estás a pedir, vem uma quantidade no mínimo para duas pessoas, vem muito mais cheia. Não sei que vai fazer takeaway e tudo mais. Não, vou comer tudo aqui e tudo mais. Eu falei: olha, senhor, essa aqui gastou teu dinheiro. Assim mesmo, a moça me disse: jovem, tu queres estragar o meu lance? Eu disse: não, tu estás assustada com o dinheiro do senhor, porque isto aí tu não vais acabar. Ela duvidou. A comida, quando chegou, a quantidade era tanta que ela ficou uau. Teve que ligar para duas amigas chegarem no mesmo ambiente e acabarem a refeição. Não, então já era o objetivo. já é por ali. Então, já era o objetivo. Nós estamos no final de mais um programa, mais um episódio interessante. Muito obrigado, porque aqui passa-se muitas informações e tu partilhaste informações boas. Nota-se que na sociedade tu já és diferente de muitas que existem, né? Espero que tu continues assim a passar esse conhecimento. Não sinta-se privada de voltar cá. Nosso podcast está de portas abertas. Amanhã, se tu quiseres abordar sobre outro tema, não precisas mais de um protocolo. Mesmo que tu chegares às 6 horas da manhã, se tiverem pessoas para gravar, gravas, né? Então, esperemos que quando o episódio sair, né, as pessoas aprendam bastante e fiquem todas felizes. Então, vou agradecer mais uma vez, né? Boa noite para quem ainda não acompanha este episódio. Saibam que este episódio é patrocinado pela Elenio Pay, Pri Acessórios, a Coffee Cash, a Coffee Plan. E temos também a Água Marina, que é da empresa Hydrolife, não é? Saibam que consumir uma água é bem interessante porque vocês têm que estar nos níveis desejados. Há um programa novo que vai para o ar. Uau! O grupo está a crescer. Só que agora vocês já não vão ver um rosto masculino somente, a minha ou do engraçado do Marcos. Vocês vão ver também a Safira, ela que participou em 2 episódios nossos, aquela jovem que fala bastante, super à vontade e tudo mais. Há um conteúdo bom que ela está passando num canal aqui ao lado, InShape. Eu vou colocar aqui o link que vocês possam ir para lá, vão aprender sobre saúde e bem-estar. Ela quer ser fitness, né? E ela quer ensinar-vos a ter uma boa saúde, como ela diz, saúde plena. Não é? Então, vão para lá, assistam bastante e cliquem, comentem. Não só no YouTube, mas sim também no TikTok. No Spotify ela não vai, porque ela não quer, ela simplesmente quer aparecer. Então, até já em um próximo episódio.